Boa noite a todos. Que bom nós estarmos juntos novamente para aprendermos um pouco mais, para refletirmos, para buscarmos elementos para aplicar na nossa vida, né? E buscar a nossa iluminação. Então, eu já estive aqui, né? Há 15 dias, e a gente falou, então, da chaga maior da humanidade, que é o materialismo, e da responsabilidade do papel da doutrina espírita para combatê-lo, né? Falamos bastante sobre isso. Na semana passada, a Lussade trouxe, no capítulo 36, a reflexão e os ensinamentos para a gente, de que o reino de Deus, ele não se dá pelas aparências, né? Mas sim com o nosso desenvolvimento moral. E hoje, eu retorno falando das calamidades morais. O título é Supercultura e Calamidades Morais, né? E nós vamos falar, então, de duas dessas calamidades morais. E que elas são provocadas também pelo materialismo, né, em desequilíbrio, porque essa é a questão, né? Tudo é a medida, o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Então, vamos lá, falando então dessas calamidades morais. O Emmanuel, nessa lição, ele pinça um trecho da parábola do rico insensato, onde ele diz, então, um homem muito rico, e ele colhe grande quantidade de grãos, de cereais, de frutos, e ele não tem lugar para guardar, os silos já estão todos cheios, e ele não tem lugar para guardar toda aquela produção, e aí ele diz, já sei, vou derrubar tudo, construir novos e maiores armazéns, né, os silos, vou guardar tudo, e aí vou descansar, curtir a vida, porque vou ter alimento, né, bastante para muito tempo. E então, Jesus diz para ele que ele é louco, porque nessa mesma noite te pedirão a sua alma, ou seja, você desencarnará essa noite e tudo que você tem preparado vai ficar para quem? É para quem que você está guardando tudo isso? Então, está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Então, essa parábola que Jesus contou para os seus discípulos, para ilustrar, né, uma questão até de disputa de herança mesmo, e de saída, então, o que o Emmanuel está trazendo de recado para a gente, né? Ele está falando, chamando atenção para nós sermos previdentes, né? Para nós estarmos preparados a todo momento. Não que a gente vai ficar falando só de ir embora, de voltar para casa, de desencarnar, não é isso. Mas ele está nos dizendo para nós darmos a cada um e a cada coisa e a cada lugar o seu devido valor. Então, já sabemos que nossa casa é no mundo espiritual e que aqui é para nós uma escola para nós aprendermos, para nós trabalharmos para nossa iluminação. Tudo bem que pode ser também um hospital, para nós juntarmos os nossos cacos, né, para nós nos curarmos, ou uma prisão, uma penitenciária. Então, é melhor ser uma escola, né? Vamos combinar. É menos doloroso, mais agradável. Então, ele quer que a gente dê essa medida de cada um. Então, aqui nós estamos só para isso. Não é a nossa casa aqui. Então, não adianta nós vivermos só para esse mundo. Então, sempre a gente deixa claro, né? Eu falo bastante isso. Nós não condenamos as descobertas, os inventos, a ciência, o que seria de nós sem a ciência, né? As tecnologias, os inventos tornam a nossa vida
mais confortável, então é tudo bem-vindo. Apenas ele está dizendo que, se nossa casa não é aqui, que nós então ajuntemos aqui na Terra aquilo que nós podemos levar conosco. Ou seja, o que nós podemos levar no nosso coração, na nossa mente, aquilo que a gente aprendeu. Então, é isso que ele está dizendo, para nós termos esse cuidado e esse olhar. E já que vamos falar, então, das calamidades morais, da necessidade de nós não nos apegarmos demasiadamente a tudo que é passageiro, efêmero, vou começar contando para vocês uma historinha, que é uma história real. É de uma menininha de 5 anos, aconteceu no ano passado. E ela, de repente, parou de comer e parou de falar. E ela é filha de um médico, é de uma família abastada, e esse pai, então, fez todo o exame, correu para todo médico, e essa menina não fala e não come, e não tem nada. E aí, a tia, que é espírita, desconfiou e falou, acho que sei o que pode ser. E aí, ela falou com o meu amigo, então, por isso que eu sei dessa história, que é espírita também, e ele, então, ajudou, eles fizeram para a garotinha um tratamento espiritual, e ela voltou a falar e voltou a comer. E aí a tia foi visitá-la, então, aquela alegria, comemoraram, e aí a tia, então, perguntou para ela por que ela parou de comer e de falar. E aí ela respondeu no alto da ingenuidade dela de criança. Olha, gente, como é que a criança recebe as coisas, como é que ela vê as coisas. E ela disse assim, sabe, tia, tinha lá do meu lado, o tempo todo, um Jesus mau. Olha, gente, um Jesus mau. E aí, ela continuou, e aí ele disse que se eu comesse ou se eu falasse, ele me levaria embora e nunca mais eu ia ver a minha família e nem a família iria me ver. Aí eu fiquei quietinha e eu não comi. E, e aí ela falou, eu só voltei a comer e a falar depois que ele foi embora. Porque é claro que o que ela viu foi um espírito, né, na casa, e vejam que até a criança, que nada entende ainda, identifica um Jesus mau, né, gente? Tadinho de Jesus. Então, é a maneira que ela conseguiu, né, fazer aquela leitura. Então, até uma criança, pela aparência, pela energia, pela vibração, pelo tom das palavras, ela consegue saber o que é uma energia boa, o que é uma energia que está equivocada, né? Que está se detendo ainda na ignorância ou no mal, não importa. Então, por que eu contei essa história, né? Para nos lembrar disso, do que a gente está falando quando a gente fala, né, do materialismo. E da responsabilidade que nós temos que ter com as nossas crianças, com o nosso lar. Olha a importância do evangelho no lar. A importância de nós orarmos e vigiarmos. É isso que vai garantir que a gente, inclusive, não acabe nas mãos dessas duas calamidades morais que a gente vai falar. Então, o Emmanuel destaca nessa lição essas duas chagas, que são o suicídio e a loucura. A gente fala, nossa, mas o suicídio e a loucura? Ah, que bom. Suicídio, loucura, isso não tem nada a ver comigo, não. Tô livre. Ufa, que bom. Aí ele diz, o Emmanuel, que pode ser também dito a angústia e a obsessão. Angústia e obsessão, agora isso eu acho que pode me pegar um pouco mais. Então, mas de qualquer maneira, né, suicídio, a loucura, angústia e obsessão. Aqui,
antes de continuar, então já vou esclarecer que aqui, esse termo loucura, era a denominação dada aos transtornos, às síndromes, às doenças psiquiátricas no passado, e a essa época também. Quando eu era pequena, eu ouvia doença dos nervos. Então, eu ouvia assim, ela está doente dos nervos. Então, qualquer transtorno ou desequilíbrio era doença dos nervos. E antes, no passado, ao tempo de Kardec, ainda quando o Emmanuel escreveu, era a loucura. Hoje, a loucura envolve, ou o que se queria dizer aqui a essa época, quando se dizia esse nome, fala de todos os transtornos que, infelizmente, a gente vê tanto hoje. Olha como o aviso dele não é em vão. Então, transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade, TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, os distúrbios alimentares, a depressão, todas essas doenças, desequilíbrios, transtornos, todas essas enfermidades estão nesse grupo aqui, que a gente não usa mais esse termo loucura. E o suicídio, né? Por que será que nossos comportamentos podem acabar aí? E ele traduzindo, né, para angústia e obsessão também. Então, aqui, a gente não está dizendo, então, então quer dizer que toda pessoa que tem depressão é uma pessoa materialista, né, apegada à matéria, não vigia, não ora, não é isso? Não, não é nada disso, né? Nós já sabemos que na nossa vida aqui de espírito, não tem essa regra, então a gente não faz adivinhação, não faz julgamentos, a gente só acolhe e auxilia da maneira que a gente pode. Então, não quer dizer isso. Quem é isso, é isso. É muito apegado, então vai cometer o suicídio. Não, não é isso. Apenas o Emmanuel está trazendo para a gente que, se nós não vigiarmos com relação ao que deve ser a nossa atenção e com relação às questões materiais, nós sim podemos dar a abertura com a invigilância, a falta de oração, etc., para que essas enfermidades nos visitem, tá? E vamos continuar falando delas. Então, a angústia, aquela angústia que a gente sente, né? E muitas vezes a gente, naquela nossa inocência, ingenuidade, delírio, né, muitas vezes de achar que o dinheiro, as posses, o que é material, resolve todos os problemas, né? Mas quantas pessoas muito, muito, muito ricas, poderosas, até muito lindas, nós vemos muito, muito enfermas, né? Inclusive das doenças psiquiátricas. Quantas nós não vemos? Então, isso já deveria, né, ilustrar para a gente que não, dinheiro compra coisas, né? Dinheiro compra coisas, mas não compra valor, e existe uma série de coisas que não é possível comprar. Então, ele fala dessa angústia que a gente sente, às vezes, apesar de ter tudo que o dinheiro pode comprar, e como nós podemos dar abertura para a obsessão. Vamos continuar e a gente vai continuar falando. Então, o Emmanuel, né, daí relembra para a gente que ajuntar aqui coisas materiais não traz a felicidade, que máquina, tecnologia, elas não alimentam a nossa alma, né? Aquilo que a gente necessita, a nossa alma necessita. Um avião mais rápido, mais moderno, ele vai nos dar conforto, ele não vai nos dar felicidade, ele nos dá conforto. Então, a gente não pode confundir. O dinheiro compra conforto, por exemplo, praticidade, né? Mas as máquinas não nos dão esse alimento da nossa alma, essas reservas espirituais, ele fala, esse combustível espiritual. E ele diz que para a gente suportar as experiências que a gente precisa viver aqui para a nossa evolução,
que a gente tem que se alimentar com os recursos da alma e que a gente tem que se apoiar nesses recursos da alma. E aí o Emmanuel utiliza um trecho, uma explicação do Kardec lá no Evangelho, no capítulo 5º, no item 14, que tem esse título, Suicídio e a Loucura. E aí lá, isso é muito importante. Então tá aqui a dica do Emmanuel, que ele emprestou do Kardec, de como a gente evita o suicídio, a loucura, a angústia, a obsessão. E sabe o que é que ele diz? Ele diz que a calma e a resignação. Então, a calma e a resignação é o que vai evitar que a gente vá para esse caminho, abra a porta para essas calamidades morais. A gente fala, calma e resignação? Mas parece tão fácil e simples. E vamos lembrar que a resignação é o consentimento do coração. Resignar-se é aceitar. Então, a obediência, quando a gente obedece, é o consentimento da nossa razão. A gente fala assim, é melhor eu obedecer, né, para o meu bem. Então, é o consentimento da nossa razão. Mas a resignação é quando o nosso coração consente, quando o nosso coração aceita. Essa explicação também está no Evangelho, no capítulo 9, Brancos e Pacíficos. E tem 8. Então, ele diz que a calma e a resignação é que nos garantem essa proteção contra essas calamidades morais. E como que a gente conquista essa calma e resignação? Gente, ainda tem a receita. Aí ele diz assim, pela maneira como a gente vive aqui na Terra, então, pelo nosso viver e pela nossa confiança no futuro. Então, pela nossa fé no futuro, de que eu tenho certeza que a minha casa é lá no mundo espiritual, eu tenho certeza que aqui eu só estou de passagem, e eu tenho certeza que eu vou chegar à angelitude, que eu estou aqui para evoluir. Olha que coisas que parecem simples para a gente. E a calma, mas essa calma do espírito, da alma. Eu já contei para vocês passagens do Mandela, do Gandhi, e aí é só a gente se lembrar, então era isso. Por exemplo, eu falei já para vocês que o Mandela, quando ficou preso 27 anos, como preso político, porque ele lutava contra o racismo legalizado na África do Sul, e ele ficou preso por 27 anos, trabalhava lá nas pedreiras, e que a cela dele não dava para ficar com os braços abertos, esticados. Não tinha essa distância. Era menor que um banheirinho. Um banheiro de lavanderia ainda, não é um banheiro comum. E como ele aguentou? E aí perguntaram para ele, né? E ele disse, mas eles não me prenderam, eles prenderam só o meu corpo. A minha alma sempre foi livre. Então, essa calma que o Emmanuel empresta aqui do Kardec, é disso que ele está falando. É dessa calma, dessa paz de não se revoltar, de ter certeza que tudo vai passar. E o Gandhi também. Lembra quando o soldado bateu nele com tanta força que ele voou longe, foi para o chão, levantou machucado, sem mover um músculo, nada de raiva, nada. E aí falaram, mas como pode? E também ele disse, eles só machucaram o meu corpo. Eles não me feriram, eles machucaram só o meu corpo. Então, aqui, os dois, Kardec e Emmanuel, estão nos dizendo que não importa o que aconteça, essa serenidade da nossa alma, que vai evitar o estresse, que vai evitar que a gente tenha transtorno de ansiedade, etc., que ela é fundamental para nós não sintonizarmos com os irmãos desencarnados que estão ao nosso redor, a gente sempre fala, e para a gente não sintonizar e não atraí-los pela raiva, pela agressividade, pela ira, pela descompensação. Então, mantendo essa calma, nós só vamos atrair espíritos igualmente em paz. Não vamos atrair nenhum obsessor,
Porque a gente atrai por vibração, né? Por energia. Agora, não adiantaria, por exemplo, eu ficar aqui, ó, rainha da Inglaterra, impassível, mas estou fervendo por dentro, de raiva, de indignação, porque aí eu vou emitir a energia do mesmo jeito. Então, é conquista dessa paz e resignação. E aí, a confiança no futuro, né? Igualmente, e aí ele diz que essa calma e resignação dão para o espírito essa serenidade que é o maior preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, se fosse parar aqui a nossa fala, então, esse aqui é o ensinamento. Então, para nós evitarmos essas duas chagas, calma e resignação, isso conquista interna, e é disso que nós precisamos para aqui viver. E como a gente consegue isso? Pela nossa maneira de viver e pela fé na nossa vida espiritual, em Deus, na espiritualidade e tudo mais. Ele diz ainda, o Kardec ainda, que a maioria dos casos de loucura, então vamos colocar, dessas síndromes todas das doenças psiquiátricas ocorrem porque a gente não dá conta das nossas expiações e provas, a gente se desequilibra. E ele diz uma coisa muito, muito importante, fantástica. Ele diz assim, que é quando a gente não tem coragem de suportar. Porque a gente diz assim, não, eu não consigo passar por isso, não dou conta, não aguento, vamos deixar para a próxima encarnação, não consigo. Não, eu não sou que nem fulano, não sou que nem você, não sou forte que nem você. Aí fala assim, mas como é que a pessoa passa uma dor dessa, um sofrimento desse, e a pessoa sorri, a pessoa consola os outros? Como? E não tem mesmo essas pessoas? Esses que eu citei sofreram com educação. E eu também já me apropriei dessa fala do Emmanuel, né? Quando ele dizia para o Chico, né? Chico, tenha educação para sofrer. Então, é disso que ele está falando, para a gente ter coragem de suportar o que quer que a gente tenha que passar. Buscando lá aquela calma e resignação. Mas como eu faço isso? Olha lá o bem viver, olha lá a fé, porque tem momentos que a gente tem que ter fé e pronto. Não tem jeito. A maioria das coisas, eu diria, não estão nas nossas mãos. Então, importante a gente pensar sobre isso, ter coragem de suportar. Então, a gente olha, né, para esses ícones que a gente tanto admira, o Chico, né, a gente fala, olha, o Chico sofreu tanto, né, mas olha, que dignidade. Então, é porque ele teve coragem para suportar. E é isso que a gente precisa conquistar e desenvolver. Ainda não temos? Ok, mas vamos trabalhar para conquistar. Nós já sabemos o que nós precisamos, então. E aí, ele diz, então, que essa coragem para suportar o que a gente tem que passar, né? Quando a gente desenvolve, qualquer situação que venha para a gente recebe com indiferença. Ele fala aqui que em alguns momentos até com alegria, mas eu nem vou falar isso porque eu acho que nós não estamos nesse nível ainda, né? Então, os reveses todos, o que quer que aconteça, não se desespera, tem que passar? Vamos passar. E que essa força, né, quando a gente adquire essa musculatura, ela nos coloca acima dos acontecimentos. Ela nos preserva dos abalos que a gente tem que passar, né? É o que fazem esses grandes espíritos. E já que o Emmanuel, né, falou que não adianta a gente ajuntar coisas achando que vai ter a felicidade, né? Eu trouxe aquela fórmula da felicidade que muitos já conhecem, né? Mas eu vou dizer, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, e ela diz, né, que F é igual ao PN mais CT mais FF. O quê? Felicidade é igual a posse do necessário, então essa é a felicidade no aspecto material. Olha quanta coisa para a gente pensar. E mais da metade do que a gente tem é supérfluo, não é o necessário. E no aspecto moral, felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha a fé aparecendo de novo. Nos faz feliz. Receita da felicidade. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. São coisas simples, né?
Não disse que é fácil, mas são coisas simples. E o Emmanuel dá um outro recado para a gente, que é que a caridade material é muito importante, dar o pão, dar o alimento, né, cobrir o corpo dos nossos irmãos, mas ele pede que a gente não menospreze o socorro da alma e que a gente divulgue a luz da doutrina espírita para ajudar o nosso próximo a discernir e a pensar, né, para que o nosso próximo aprenda isso também. Então, olha que missão. E eu só vou contar rapidamente uma passagem que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra é já um espírito puro. Ele pediu para Maria, mãe de Jesus, para continuar cuidando da gente aqui na Terra, porque ele já conseguiu luz para ir para mundos mais felizes. E ele viveu aqui como médico encarnado no início dos anos 1900. E ele deu até o anel de formatura para a pessoa comprar o remédio, a pessoa que não tinha dinheiro, médico dos pobres. E aí, ele dava lá um estudo espírita, né, de ensinos espíritas, e numa das vezes, um amigo dele levantou o dedinho e falou: ah, Bezerra, eu e meus amigos materialistas, ele falou assim, eu continuo ateu, tá? Queremos convidar você para um debate sobre aí o materialismo e essas questões aí espíritas, mas eu já te aviso que nós já fizemos praticamente um dossiê o que ele tinha feito, tá? E nós já, querendo dizer assim, ó, todos os podres do espiritismo, tá? Nós já juntamos, olha, nós já reunimos todos os charlatães, os nossos cientistas já confirmaram que não tem, não, essa comunicação com o mundo espiritual, que a mediunidade é uma fraude, que é tudo fictício, tá? Eu estou aqui dizendo em outras palavras, mas o sentido vocês entenderam, né? Então, ele queria um debate para provar que a doutrina espírita era uma fraude, e etc. E aí, né, doutor Bezerra, olha a gente para aprender quando acontece uma situação assim. O que ele fez? Ele revidou, chutou tudo? Não. Olha aí a calma que eu falei. Ele concentrou-se em preces, alguns instantes, ficou ali, calmo, e aí, com energia e brandura, ele falou, aceitamos sim o desafio, todo mundo. Oh. Mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha amparado moralmente no mundo. E aí, gente, ele enfilera os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado das fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz ao coração, para os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. E aí, gente, ele continua. Ele continua, acho que ele lembra de todo mundo que é injustiçado, infeliz no mundo. E aí ele termina dizendo assim, ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o convite. Aí, profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. O tempo é curto, para mim sempre é curto, meus amigos, mas eu desejo que a gente guarde no coração esse propósito de trabalhar em nós, essa paz, né, essa calma, essa resignação, que a gente consiga ter cada dia um viver aqui na Terra melhor, mais produtivo, para nós nos iluminarmos e fazermos luz
em todo o redor, onde estivermos, e que a gente consiga também trabalhar, manter sempre acesa a chama da nossa fé. Muito obrigada, fiquem em paz, que assim seja. Muito obrigada. Vamos agora, então, nos preparar um breve momento da nossa vibração. É bastante especial para todos nós, pois a gente ouvir um estudo tão bonito, com tanto amor, a gente poder ter a oportunidade de nos concentrarmos, buscando uma conexão maior com Jesus, com Deus, com nossos mentores de espiritualidade. Então procuremos todos nós aproveitar esse momento muito especial, com muito carinho, procurando refletir sobre essas palavras, né? Procurando trazer para o nosso interior essa calma, essa serenidade, essa resignação. Então aproveitemos para elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Criador, pedindo sempre as bênçãos, para que tenhamos as condições, sempre a atenção e o discernimento, para buscar isso que aprendemos hoje, em palavras tão bonitas que ouvimos. Deixemos que essas boas energias, essas bênçãos que recebemos, possam aquecer o nosso coração, possam se transformar em tranquilidade, essa serenidade, essa resignação e coragem sempre, para enfrentar o nosso dia a dia, sempre com muito amor. Que essas bênçãos se transformem em luz, para que também possamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nesse momento do Evangelho, as bênçãos à nossa casinha, para que tenha muita energia positiva nos nossos lares, que todos os ambientes estejam em equilíbrio, e que possamos sempre, ao estar e ao voltar à nossa casa, sentirmos esse ambiente de energia positiva, de refazimento, de equilíbrio. Então, que nós possamos receber muita luz em todos esses ambientes. E que essa luz possa se ampliar, se conectar a cada um dos nossos lares aqui, de irmãos nossos que estão participando desse estudo. Que essas luzes possam amparar também os nossos vizinhos, a nossa cidade, aquelas pessoas que sabemos que precisam de socorro, familiares, amigos, conhecidos, ou instituições que sabemos que cuidam de queridos irmãos nossos, como os hospitais, os asilos, as creches, as casas de reabilitação. Que Jesus possa amparar todos os nossos irmãos que necessitam desse socorro, sempre levando a esses corações essa serenidade, mas também a esperança de que dias melhores virão. Que essas boas energias possam se estender também a todos os locais, além da nossa cidade, precisando de socorro, o nosso Brasil, que precisa tanto de serenidade, de equilíbrio, de fé, para o nosso planeta, que Jesus cuida com tanto carinho. Obrigado, Mestre Jesus. Que essas luzes recebidas nesse dia possam nos auxiliar no início dessa semana e que esses ensinamentos possam nos acompanhar na reflexão do dia a dia, no encontro com outros amigos nossos, e que possamos levar essa luz e esse carinho por onde estivermos.
Obrigado, Senhor. Em seu nome, encerramos essa atividade da nossa vibração. Que assim seja.